Oi, pessoal, boa noite. Beleza, tudo bem com vocês aí? Bom, então, vamos aí reassumir o curso, né? Tem uma folguinha para vocês na quarta-feira. Hoje vem uma parte muito importante disso aí, tá? De eletromagnetismo. E é a parte, na verdade, que vocês vão usar em Física 4. Até que lá em Física 4, a gente costuma, porque não sei se alguns cursos de Física 3, o pessoal não vê muito em detalhes essa parte que a gente vai falar daqui até no final do curso. Então, geralmente em Física 4 faz uma revisãozinha dessa parte que eu vou começar a falar agora, tá? Bom, eu comecei a corrigir a prova de vocês também. Corrigi mais ou menos um terço das provas. Espero que eu termine hoje ainda. Aí eu vi que vocês foram, assim, a maioria foi um pouquinho melhor do que na primeira. Tem gente que foi bem melhor. E mas eu percebo que teve alguns conceitos assim que não ficou muito bem sedimentado, mas eu acho que vocês podiam me perguntar um pouco mais. Vocês perguntam, pelo que eu vejo lá, ou na verdade que vocês deixam para fazer o exercício na hora da prova, né? Treina antes, aí que a hora que percebe a dúvida não dá tempo para ir pesquisar. Está aqui, tá? Se tiver qualquer dúvida. Bom, a gente vai começar essa aula então falando do Maxwell, em 1865, que ele propôs a corrente de deslocamento. A troco do que ele propôs isso? Eu não sei até onde a gente vai avançar nessa aula, né? Mas se eu conseguir chegar lá no finzinho dela, sem atropelar nada aqui devagarinho, aí eu vou explicar o porquê que ele encontrou essa corrente de deslocamento, o que ele estava procurando para mostrar ela. Mas esse não deve falar hoje, a gente fala na quarta-feira. Isso daí. Bom, como é que a gente pode ver essa corrente de deslocamento e o que foi que o Maxwell fez? Bom, a gente tinha a lei de Ampère, que era aquele circuitinho que calculava o campo B num contorno. Aqui nesse caso aqui tem esse contorno pontilhado, aqui o contorno C, né? Você calcula o B em torno dele, e isso era igual a μ0 vezes a corrente que cruza essa área. E o Maxwell encontrou a corrente de deslocamento porque essa expressão ela está incompleta. Mas a gente só percebe que ela está incompleta a hora que a gente passa as equações de Maxwell para a forma diferencial. Aí tem uma propriedade dos operadores diferenciais que a hora que você usa aquela propriedade, você mostra que está incompleta essa parte. Então, a gente vai ver hoje ainda ou na próxima aula. Mas o que ele fez para encontrar isso foi o seguinte. Então, essa corrente é aquela corrente de cargas, né, que cruza a superfície. O contorno C é esse mesmo. Né? Se eu ponho a superfície 1 aqui, não tem problema nenhum. Eu vou ter o campo magnético, a corrente está passando ali. Só que se eu interrompo o fio e coloco um capacitor aqui, né, o que acontece? A corrente vai chegar e vai estar se acumulando. Então, vai ser uma corrente que varia no tempo. Tá? Ela se acumulando aqui, eu tenho a corrente passando, mas nessa região eu não tenho, cara. Então, o Maxwell falou assim, então eu vou definir uma superfície
que tem o mesmo contorno C, mas que ela passa na região que eu não tenho carga. O que acontece ali dentro? E por que ele fez isso? Bom, a gente pode pensar nisso de dois jeitos. Um é que ele... Bom, vou fazer por curiosidades. Vou criar essa superfície 2 aí, vou passar lá e agora? Eu não tenho corrente cruzando ela, como que eu explico esse campo B que está aqui? Então, esse é um jeito de ver. O outro é que se você for fazer um experimento, vir aqui na região das placas, tem um campo magnético. Então, como que você explica o campo magnético que aparece aqui, se você não tem corrente? Em outras palavras, outro jeito de ver. Se você pega um sensor de campo magnético, uma agulha, sei lá, um dispositivo que mede o campo magnético localmente, e você percorre a distância paralela ao fio aqui, você não vê nenhuma variação no campo magnético. Você fala assim, não tenho corrente aqui, então nessa região não vai ter campo magnético. Mas não, você registra o campo magnético como se fosse um fio, uma corrente ali. Você não percebe nenhuma diferença. Então, isso que veio a motivação de tentar explicar o que está acontecendo ali, naquela região. Eu não tenho carga, mas eu tenho campo elétrico. E como que é esse campo elétrico que está ali dentro? Esse campo elétrico, lembra do capacitor, né? É a densidade de carga na placa dividido pela permissividade do meio. Então, seria assim, olha, a corrente que passa no fio, pela superfície S1 é a corrente física, então tem uma densidade de corrente cruzando essa área S1. E esse I, como o campo é igual aqui, ou vai dar a mesma resposta aqui fora, se eu pegar a superfície S2, o que eu tenho lá? Eu tenho que ter alguma coisa. E esse alguma coisa vai ser uma densidade de corrente de deslocamento. Esse Dzinho aqui, ó, é que vem do deslocamento. Por que é o Dzinho? Porque ele vai estar associado com o campo de deslocamento. Lembra que entre as placas do capacitor, mesmo colocando um material com uma permissividade dielétrica diferente do vácuo, tem um material ali, o campo D, o campo de deslocamento, é aquele associado às cargas físicas que estão ali. Ou seja, as cargas que realmente vieram com a corrente e pararam ali. Então, a gente pode pôr que o campo elétrico entre as placas é a densidade de carga, o sigma, sobre o epsilon zero. Esse sigma é a carga de deslocamento, ou seja, a carga real, está lá, não carga de polarização, dividido pela área do μ zero. Ou eu posso escrever em termos do campo de deslocamento, que seria o epsilon e. Ou seja, se eu tiver um dielétrico aqui, que não é o μ zero, eu tenho a carga de deslocamento, do mesmo jeito, que é aquela que veio com a corrente, dividido pela área. Então, o D é simplesmente a carga de deslocamento sobre a área. Qual que vai ser o fluxo desse campo de deslocamento? É a área entre as placas, porque ele só existe ali, não importa a forma da superfície. Bom, boa noite para quem está chegando agora. Então, aqui, ó, o fluxo é a área entre as placas, vezes o campo de deslocamento, que é a carga de deslocamento. Então, a corrente de deslocamento é a variação da carga de deslocamento no tempo, que é a mesma corrente da outra lá. Essa carga de deslocamento é a carga que está chegando com a corrente. Aí eu vou derivar isso no tempo. O fluxo é a área vezes o campo B, né? A área sai para fora, porque a área do capacitor é fixa. Eu não estou mexendo nela. Eu vou ter a derivada do campo de deslocamento somente em função do tempo. Tá?
Aqui eu tenho a derivada total, porque eu poderia, a princípio, o fluxo varia se eu vario a área ou o campo, né? Mas nesse caso a área está fixa, então fica o campo D somente em função do tempo, sendo que o D pode variar no espaço também. Mas aqui, então, é uma derivada parcial no tempo. Então, o JD é isso, é a corrente de deslocamento sobre a área. A corrente de deslocamento, se eu passo a área aqui para baixo, vai ficar a derivada parcial do D no tempo. Então, a corrente de deslocamento, a densidade de corrente de deslocamento aqui, que é a derivada no tempo do campo de deslocamento, é o que entra aqui. E aí que, com essa simples brincadeira do Maxwell, né, ele achou mais um termo para pôr na lei de Ampère. Então, a lei de Ampère, agora ela ficou a lei de Ampère generalizada, né, ou também é chamada lei de Ampère-Maxwell, que é o que a gente vai se referir a ela, a gente vai chamar de LAM, em vez de ser só LA, que era a lei de Ampère, agora é a lei de Ampère-Maxwell. E como é que fica o campo magnético, a expressão do campo magnético? Em termos da lei de Ampère-Maxwell. Então, a integral fechada do B no circuito, ele é o μ, que é a magnetização do meio, né, a permeabilidade magnética, vezes o fluxo através da superfície que define esse contorno C aqui, ou melhor, de qualquer superfície que tem esse contorno C, da densidade de corrente de cargas reais, o J, mais a variação no tempo do campo de deslocamento. Então, esse aqui vai ser o fluxo através da superfície desses dois termos. Então, o que isso quer dizer? Nesse caso do capacitor, os dois não ocorrem juntos, né? Porque eu tenho uma região que eu tenho J, e aqui eu não tenho o J de carga real, mas eu tenho a variação do D, aqui dentro do tempo. Mas, por que eu escrevo assim? Porque eu posso ter as duas coisas. Né? Eu posso ter um sistema mais complexo que eu tenho densidade de corrente e também tenho o D. Então, eu posso ter campo magnético produzido por duas coisas simultaneamente, não produzido por uma ou por outra. Entenderam a pergunta? Por que fica generalizado desse jeito? Nesse problema aqui, nessa montagem do capacitor, numa região tem um, na outra região tem o outro, distintas. Né? Mas, de uma forma geral, eu posso ter as duas, simultaneamente. Então, aí que fica a expressão do Maxwell, da lei de Ampère com a correção do Maxwell, né? Fica a integral num circuito fechado do campo B é igual a μ0. Aqui eu estou no vácuo. Então, ó, essa aqui de cima, deixa eu explicar. O μ é a permeabilidade magnética do meio e o campo de deslocamento ele tem a permissividade dielétrica embutida aqui. Mas o D é só devido a cargas livres, né? E o J é densidade, é corrente de carga real também. Então, essas são as fontes do campo magnético. Se eu estou no vácuo, eu posso escrever por o D, vai ficar μ0 vezes o E, eu posso pôr desculpa, ε0, eu posso pôr em evidência, e o μ fica o μ0. Então, no vácuo ou no ar, a integral do J vai ser a corrente total que cruza a superfície, e a derivada do D aqui, aí o μ0 vai ficar um μ0 multiplicando o ε0 da variação do fluxo elétrico no tempo, onde o fluxo elétrico vai ser esse termo aqui. Então, aqui eu estou usando também que eu posso ter a variação do fluxo e aí eu posso estar mexendo com a área também. Nessa dedução de cima não estava, mas numa expressão mais geral, eu posso ter uma variação do fluxo elétrico por variação de área. E aí eu tenho que ver como é que muda a integral do contorno aqui. Mas, a princípio... E agora vocês percebem que ela ficou mais análoga à lei de Faraday? Né? Eles falam assim,
A lei de Faraday, o que era? Ela me dava um campo elétrico, um campo induzido, né, a partir da variação do fluxo magnético. Então, agora, por exemplo, se eu não tenho corrente de cargas físicas, mas eu tenho campo elétrico variando, eu tenho uma expressão análoga. Só que lá tinha um menos, na lei de Faraday, e aqui na lei de Ampère-Maxwell não tem. Mas eu tenho, ou seja, o termo de como se fosse indução mútua, né? A variação temporal do fluxo magnético produz um campo elétrico induzido, e a variação temporal do campo elétrico produz um campo magnético induzido. O que isso mudou na física? Enquanto as outras leis, a gente chegou nelas com coisas bem fáceis de observar, bem óbvias, né? Você passa a corrente no fio, você viu que a bússola mexia. Você chegou vou chegar na lei de Ampère-Maxwell, desculpa, na lei de Ampère. Aí depois você viu que você tinha uma bobina produzindo campo magnético, esse campo magnético dentro de uma espira variável, aí perceberam que tinha uma indução, então chegou na lei de Faraday. Agora, essa do Maxwell foi a menos óbvia, porque não é fácil você detectar isso. Mas, a hora que ele propôs isso, tudo mudou. Para vocês perceberem como mudou, eu vou começar a brincar com as consequências disso agora, ainda na forma integral disso daí, e analisar como é que fica o campo elétrico dentro do capacitor. Você fala, mas não mudou nada. Mudou. Porque aqui dentro do capacitor, se eu pôr uma corrente que varia no tempo, ela vai produzir um campo elétrico que varia no tempo. Mas se o campo elétrico variar no tempo, ele vai produzir um campo magnético. Tá, beleza. Então, eu vou ter um campo magnético dentro do capacitor. Mas se eu tenho um campo magnético lá, então ele vai ter também, não vai ter só capacitância, vai ter indutância. Ele vai ter um termo de indutância. Mas, se esse campo magnético lá dentro variar com o tempo, ele vai induzir um outro campo elétrico. Então eu começo a ter o quê? Campo elétrico e magnético se induzindo lá dentro. Então não vai ficar mais uma solução simples. Como é que a gente aborda isso? Eu vou fazer esse exemplo agora para abordar do capacitor, só para vocês terem uma ideia como é que usa isso. Tá? O que implicou esse pequeno termo que o Maxwell pôs aqui, que realmente fez toda a mudança do eletromagnetismo. Na hora que ele pôs isso, jogou o eletromagnetismo para um outro patamar. A gente deu um avanço fantástico na tecnológico, por exemplo. Então você consegue entender o funcionamento de coisas muito mais complexas e pensar em dispositivos e equipamentos explorando outros efeitos. Tá? Bom, depois eu falo. Bom, então, um exemplo aqui, vamos fazer o seguinte. Pegar um capacitor simples, de boa, tranquilo, só que a gente vai pôr uma corrente alternada. A última aula que eu dei para vocês, eu falei bastante do circuito de corrente alternada, onde tinha capacitor e indutor. E eu usei uma representação da carga como sendo uma exponencial complexa. Então, aqui a carga no tempo, Q0 e de ômega t. Lembra, se eu quero ver a carga real, eu tomo a parte real disso aí. Ficaria Q0 cosseno de ômega t. Mas associado a essa carga, eu tenho o campo elétrico aqui dentro. Que é simplesmente a carga dividido pela área, dividido pela permissividade do vácuo. E esse vai estar na direção Z, mas ele vai alternar para cima e para baixo. Então, a gente usa essa representação complexa. O que eu usei no circuito de corrente alternada é só para introduzir, a importância de ter feito aquela aula, introduzir essa notação complexa, porque em física 3 você esquece
usar seno e cosseno, vai ser sempre representação complexa dos campos. E por que a representação complexa é importante? Porque você trabalha com coisas que é muito mais fácil de manipular matematicamente. Então, é uma linguagem matemática que facilita muito trabalhar com coisas que oscilam no tempo. E tem outras implicações também que eu vou ir falando para vocês no próximo semestre. Bom, então a gente tem a corrente nula aqui dentro. E agora a gente vai usar a lei de Ampère-Maxwell. O que a gente vai fazer? Então, eu tenho o campo clássico do capacitorzinho, que é esse campo que oscila com a mesma frequência, com a mesma fase da carga. Então, tenho carga... Bom, aqui não está dizendo onde que está essa carga, né? Mas a carga positiva estando embaixo, o campo está para cima. Então, é a representação aqui, e isso fica alternando. A lei de Ampère-Maxwell agora, o que ela vai dizer? Bom, eu não tenho corrente passando aqui, mas eu tenho o termo que o Maxwell adicionou, que é o fluxo do campo de deslocamento variando no tempo. Esse fluxo do campo de deslocamento é o epsilon 0e, né? Integrado na área. Isso aqui vai dar simplesmente a área que está lá. A área está bem definida aqui, ó. Só que eu estou pegando um circuito para calcular o B, que não é a área total. Eu estou pegando um circuito de raio R aqui dentro. É como o cálculo aí é parecido como se fosse um fio espesso. Eu integro a corrente dentro de um círculo. Né? Só que agora eu tenho o fluxo do campo D, ou o fluxo do campo elétrico, que vai estar lá. E isso é uma função do raio, porque quanto maior for esse raio aqui, maior é o fluxo. Então, por isso que eu preciso, aqui tem a derivada do fluxo, né? Eu vou fazer aqui dentro dessa superfície, através dessa superfície definida por essa curva sigma 1 aqui, ó. Então, essa pontilhada aqui, eu vai definir o meu raio, né? Isso vai variar, vai ser a minha variável, vai ser o raio disso daí. E o campo vai variar com isso. Então, vai ficar o μ0 epsilon 0, porque estava aqui dentro do fluxo do D, né? Ele sai para fora. O μ0 já estava aqui. E aqui fica a derivada no tempo. Como isso ocorre em toda a área ali, vai sair a área, vai ficar o πr quadrado, que é a área até o raio R lá dentro, que é menor do que o raio do disco, do capacitor, e a derivada do campo E no tempo. A vantagem de usar número complexo é que a derivada do E eu simplesmente ponho o I ômega para frente. Tá? Aqui vai ficar o I ômega, 0R, aqui ó, 2, a integral do campo B, né? A integral do contorno sigma 1 aqui. Pela simetria do problema, eu sei que o B vai estar na direção φ. Então eu tenho B, o módulo de B vezes 2πr, que é o perímetro da curva gama 1 lá. Igual ao fluxo através dela, essa aqui é a área dela. Né? Isso aqui vai dar no tempo, a variação do E no tempo. Então vai ficar um meio, que é esse 2 que saiu daqui, vai sumir o π. Aí vai ficar I ômega, que veio da derivada do E, o μ0 epsilon 0 que estava aqui. Aqui tem R, aqui tem R2, eu cortei o 2, ficou só o R. E o E0, E de ômega t, na direção φ. Então esse é o campo induzido lá dentro. É muito parecido com aquele campo quando eu tenho um fio espesso com uma densidade de corrente uniforme. Ele aumenta com o raio. Aqui é a mesma coisa, ele está aumentando com o raio. Mas ele tem uma diferença com o campo elétrico, que é o I que está aqui. Esse I ele mostra, lembra que a gente fez no capacitor e no indutor? Que sempre havia uma defasagem entre o campo lá que vinha
Na hora que eu faço as derivadas do número complexo, o I que sai na frente é uma mudança de fase em relação um em relação ao outro. Então é isso que ele está mostrando aqui. Tem uma diferença de fase com o campo elétrico. Ou seja, a hora que o campo elétrico está aumentando, o B está fazendo outra coisa, ele não está aumentando junto. Então, um está aumentando, o outro está diminuindo. Alguma coisa, tem uma defasagem de 90 graus aqui. Para facilitar a conta que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer uma continha, não vai fazer não, vou mostrar para vocês uma continha, que vai aparecer vários termos, e ficar escrevendo esse M0, ε0 aqui, vai cansar. Então eu vou chamar isso aqui de 1 sobre c quadrado, que é uma constante, vai dar isso, é facinho calcular o valor dela, e a gente vai trabalhar com esse c quadrado, em vez com o c, né, em vez do M0, ε0. Então, fazendo isso, esse B vai ficar o I, ômega R, sobre 2C quadrado do E0. E0 e de ômega T. Então, o campo tem a mesma frequência. E aí que vem a pergunta. A lei de Faraday diz que eu tenho um campo elétrico induzido para que eu tenha a variação do fluxo T. Então, aqui dentro, logicamente, se o B está variando, eu posso definir um caminho σ2 que não está mostrado aqui. E através dele eu vou ter um fluxo do campo magnético variando no tempo. Né? Então aqui a derivada é total, porque é na área e no campo. Aí como a área vai estar fixa lá, não vou mexer na área, a derivada fica só no campo magnético. É a mesma coisa que a gente fez na outra. Então, o campo B variando no tempo vai ser um dB/dt diferente de zero. Então vai induzir um campo E. Então qual que vai ser o nosso campo resultante lá? Assim, aí você vai, mas peraí, como assim campo resultante? Olha, eu falei que eu tenho um campo primário, induzido pela carga. Ele vai induzir um campo B. Mas o campo B, pela lei de Faraday, ele varia no tempo, ele vai induzir um outro campo E. Esse campo E induzido vai induzir um outro campo B, que vai induzir um outro campo E. Então, qual que vai ser o campo total lá dentro? Campo elétrico, primeiramente. Vai ser o E1, que é o E0 produzido pela carga. Vai ter um E2, um E3, um E4. Isso vai dar uma série. Qual que é o... Quando que ela vai terminar? Então, vamos calcular mais um termo. Vamos calcular esse E2 agora. Isso, a gente vai pegar esse campo B, aplicar aqui e calcular esse campo induzido. Então, aqui, ó, eu estou olhando de lado aquelas placas ali. Você não precisa se desesperar, não. Isso aqui é só para mostrar para vocês uma das consequências de eu ter campo magnético induzido por flutuação temporal do campo elétrico. Então, aqui, ó, eu tenho o campo, um caminho σ2, que vai ser um percurso que eu vou definir, a integral de linha, né, um contorno fechado, para o campo 2, induzido, pela variação do fluxo magnético aqui dentro. Então, como que eu resolvo esse contorno? Bom, como aqui no centro, ó, se eu pego um raio muito pequeno, eu não tenho campo magnético, então aqui nesse ponto aqui, o campo elétrico induzido também não tem. Então aqui é zero. Esse termo de cima, ele é perpendicular ao campo elétrico que vai ser induzido, além do que ele vai ser igual ao daqui, também vai ser perpendicular. Então esses dois termos vão cancelar, e eu só vou ficar com esse termo aqui, ó, contribuído para essa integral de linha. Então se a separação das placas tem um H aqui, e aqui, por que está esse sentido aqui escolhido? Você fala assim, espera aí, mas se o campo elétrico está aumentando, o campo magnético que está entrando está aumentando, essa corrente, o sentido de integração teria que ser oposto. Mas aí que entra o fato deles estarem fora de fase. E aquele I que tem na frente do campo magnético, ele diz assim, na hora que o campo elétrico aqui está aumentando,
esse campo magnético que está entrando, ele vai diminuir. Então, por isso que o circuito está nesse lado aqui, nesse sentido aqui. Se eu ponho a regra da mão direita, eu vou precisar de um campo entrando para compensar a diminuição do B. É por isso que ele é sempre oposto. Não sei se ficou óbvio para vocês, mas se não fosse assim, ia aparecer um sinal diferente. Mas a gente vai fazer aqui. Então, vou ter o campo E2 aqui. E o DL nessa parte, ele vai daqui até aqui. Então, vai dar um menos H. Vai ficar aqui, ó, menos E2H. Essas partes se cancelam. Essa aqui já era zero. Vai ser menos... E aqui a área, né? Qual que é a área para mim integrar, calcular o fluxo magnético aqui dentro? Da variação do fluxo B. É o H, né? Vezes um BR. Na hora que eu troco aqui, né? Esse BA por HDE, o B está entrando, que é a direção da normal para a área com esse sentido de circulação. Aí sobra o menos que está aqui, que é da lei de Faraday. Ficou aqui o HDB depois. Então agora eu ponho o B dentro dessa derivada, né? O menos H daqui cancelou com menos H, fiquei com o campo 2 lá dentro. Integrado de 0 a R, o R é onde eu pus isso daqui. Derivada no tempo do campo B. Então, no slide anterior eu deduzi esse campo B aqui, coloquei ele aqui. E agora eu vou integrar ele em R. De 0 a R. Então, estou pondo R' aqui, que é a variável de integração. Na hora que eu vou integrar, vai aparecer o I ômega de novo aqui. Não, desculpa, derivar no tempo aqui, ó, vai sair I ômega. Então, o I vezes o I é menos 1. O menos aqui. Ômega ao quadrado, ó, ômega quadrado está aqui fora. A integral do R de R vai dar um meio de R2. De R ao quadrado. Então, ficou R ao quadrado aqui. Aqui tem meio. Aí o meio que sai da integral vai juntar com esse 2, vai ficar 4. Então, está 2 ao quadrado. E o C, que era ao quadrado aqui, ficou C, e aqui também é ao quadrado. Então, ficou esse termo aqui. E0 e de ômega t. Então, só com isso, como é que ficou o campo lá dentro? Já mudou, ele tem um termo. Então, eu vou ter que o campo lá dentro, só com essa primeira correção, vai ser 1 menos isso aqui. Esse termo que apareceu aqui. E0 e de ômega t. Então, o que ele está mostrando aqui? Se a gente parar para analisar nesse primeiro. Olha, eu tinha um campo elétrico uniforme lá dentro. Seria esse E1 aqui. Ó. A hora que eu considero a indução magnética, quer dizer, a indução do campo magnético e o campo elétrico induzido por essa indução, eu tenho uma correção. Ela depende do quê? Da distância que eu estou ao centro e da frequência. O ômega é a frequência da corrente alternada que estava ali. Vai ficar I e ômega t. Então vai ficar assim, ó, se eu somo E1 mais E2, né, esse termo aqui, ó, ele vai caindo, ele cai como uma parábola, que é R quadrado. Ele cai como uma parábola de boca para baixo. O meu campo nas bordas lá já é diferente. O que eu mudei? Nada. Eu peguei um capacitor com carga fixa e um com corrente alternada. Só o fato de eu ter usado a corrente alternada, eu comecei a induzir campo lá dentro. E o campo final está diferente. Entendeu? E aí vem, peraí, eu posso continuar fazendo isso? Pode. Fala assim, olha, eu tinha o E1 produziu o B1. O B1 produziu o B2, que é esse termo. O E2 vai produzir um B2. Aí eu jogo na lei de Ampère-Maxwell. Aí eu pego esse B2 e jogo na lei de Faraday. Eu vou ter um E3. E assim vai. Quem fez mais, que eu achei fazendo mais termos disso daí, né? Que eu fiz só para o primeiro e para o segundo termo do campo, e faz mais alguns. Tem numa aula do Feynman, está nesse link aqui, ó, podem acessar lá. Eu até usei alguns desenhos que estavam lá, que estavam muito bem feitos. E ele encontra essa série aqui. Então, essa aqui é a primeira correção que a gente fez. Aí tem a segunda, a terceira. Então, o que ela tem de interessante? Esse termo ômega R sobre 2C,
ele vai sempre com um número positivo. Vai para 2, 4, 6. E o sinal vai alternando, ó, menos, mais, menos, mais. A contribuição desses termos vão se alternando conforme que está. Então, o campo total, se eu pôr todos esses termos, não é exatamente só esse E1 mais E2. Né? Ele vai dar um pouquinho diferente aqui. Então, isso é só para vocês verem que, se eu começar a aplicar agora as equações de Maxwell, que agora a gente fechou elas, você consegue ver coisas acontecendo que você não previa. Mas o mais surpreendente disso é se vocês pensarem assim. Peraí, professor, isso é um tipo de um polinômio. Isso vai ter raiz? Vai ter um ponto que isso vai ser zero, ou passar pelo zero e ficar negativo? Aonde que isso vai terminar? Qual é o comportamento dessa função? Então, vamos lá. Antes de eu explicar o que eu vou falar aqui, essa função que aparece ali é uma função de Bessel, de primeira ordem, ou de ordem zero, do primeiro tipo. Né? Eu pus um link aqui, e eu vou dar um pulinho lá, que eu quero mostrar uma particularidade dela para vocês. Então, aqui está esse tipo de função de Bessel. Né? Aquela que a gente encontrou ali, em particular, é essa daqui. Olha. Aqui tem um alfa. Vocês vão ver isso na pós-graduação. Não se preocupa com isso, não. O que tem que se preocupar agora é só ver que ela é aquela série ali. Então, vamos pôr o alfa 0. Aí aqui vai ficar 2m mais o alfa. O alfa é 0. Então, você está vendo que aqui ela só vai em número par, esse expoente? Aqui tem o menos 1 elevado a m, significa que a hora que esse m é par, isso aqui é positivo. A hora que ele é ímpar, isso aqui é negativo. Vai alternando a série. E aqui tem uma função que descreve aquela parte da constante que tem na frente lá. E o comportamento dela é esse aqui dessa primeira, aqui, ó, desse vermelho. Você está vendo? Ela começa em 1, que é o campo, seria o campo máximo no centro, e ele vai caindo conforme eu vou me afastando do centro. Então chega uma hora que ele é 0, que é a primeira raiz dela, depois ele fica negativo, depois ele tem outra raiz, depois ele fica positivo, e ele vai se alternando. Aqui. Então esse aspecto é interessante para a gente discutir o que acontece num capacitor operando com uma corrente alternada. Deixa eu voltar para a aula, então. Ficaram com dúvida nisso? Se vocês não estiverem acompanhando, vocês me param, porque senão eu vou ir falando, ó, e vocês não vão entender, vão ficar boiando aí. Vão dormir. Vamos voltar aqui para a aula. Aí que veio a ideia. Então, se eu for aumentando esse raio aqui, né, seria, esquece isso aqui por enquanto, depois eu vou explicar essas laterais aqui. Imagina que está aberto ainda o capacitor, e essas placas vão infinito. O que eu vou ter acontecendo ali? O campo vai diminuindo, que é isso aqui. A primeira raiz vai acontecer nesse valor aqui. Tá? Aí eu teria 0 aqui. Aí que eu posso fechar aqui, né? Porque eu não vou ter campo aqui, não vou ter carga passando. Mas se ela continuasse a D infinito, isso aqui ia descer, ficar negativo, depois ficar positivo, depois ficar negativo. Então significa que nessa placa de cima, por exemplo, onde eu tenho menos aqui, aqui chega em 0, depois seria mais, depois seria menos. Então uma mesma placa, né, ela começaria a ter carga positiva e negativa distribuída em anéis. E a hora que eu ponho em alta frequência, isso significa que essas cargas iam ficar chacoalhando de um lado para o outro. Imagina a perda de energia que isso daria. E aí é que vem uma coisa interessante. Por exemplo, vamos pegar a soma do... Que hora que o campo lá dentro vai ser 0? Se eu pegar só o primeiro e o segundo termo,
eu teria que isso daqui ser zero. Então, ele vai ser zero, e R seria 2C sobre ômega. Agora, se eu pego a solução lá, a função de Bessel, a primeira raiz dela aqui, aí eu tenho todos os termos, isso vai ser zero, então, o primeiro zero dela seria em R igual a 2,4. Em vez de 2, seria 2,405 C sobre ômega. Então, seria aqui. E aí que tá, se o meu campo elétrico é zero, né, eu, a princípio, eu posso fechar aqui, eu não vou ter corrente passando aqui, porque o campo é zero. Só que agora, eu não tenho mais os outros termos. O termo para R maior não tem mais. Então, o campo magnético ele vai aumentando aqui, né, o campo induzido. Do mesmo jeito que eu calculei os vários termos para o campo elétrico, eu tenho os vários termos para o campo magnético. E ele fica mais forte na parede. Então, na hora que eu fechar aqui, todo o campo magnético que ia continuar se propagando aqui para o lado de fora, ele vai ser blindado. Ele vai ser um campo alternado, ele vai induzir uma corrente aqui, que vai fazer com que o campo seja zero lá fora. Mas eu fico com um campo contido aqui dentro. Um campo elétrico. O que acontece agora, se eu tenho esse campo oscilando lá dentro, e tirar minha corrente, desligar o fio? O que vai acontecer? Eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, em fases diferentes. Então não vai ter uma hora que os dois é zero para mim tirar. Eu sempre tenho a energia ou no campo elétrico ou no campo magnético. Lembra que a gente viu isso no capacitor, na aula passada, e no indutor? A energia vai do campo magnético no indutor para o campo elétrico no capacitor. E ficava alternando. Aqui eu não tenho fio, mas eu vou ter os dois campos. E um transferindo energia para o outro. Isso vai oscilar lá dentro? Vai. Só que, assim como no circuito RLC eu tinha uma perda por causa da resistência, que eu também tenho carga se movendo nas paredes. Então, por melhor que seja o condutor, isso é sempre uma energia, né? Tem sempre um efeito Joule dissipado ali, né? Então isso é atenuado. Mas o que acontece? A hora que eu pôr a exata frequência para o dado tamanho dessa lata aqui, ele vai entrar em ressonância, os campos lá dentro. E eu vou ter como é que se fala? Esses campos aumentam muito lá dentro. Então isso é o que se chama de cavidade ressonante, tá? Para um campo eletromagnético. Ele não vai oscilar para sempre, porque eu tenho a resistência. Mas o que ele tem de interessante, que é uma das aplicações físicas desse tipo de sistema, você cria uma cavidade ressonante, tá? Para determinar a frequência. Porque a dimensão dela faz com que somente a frequência que satisfaça essa equação aqui, para um dado tamanho, vai entrar em ressonância. E aí eu tenho, lembra no circuito RLC eu falei de fator de qualidade? Que é quando eu tenho a frequência transmitindo com muita energia, e ela é bem estreitinha naquela frequência. Esse tipo de cavidade ressonante, ela tem uma frequência, um fator de qualidade muito alto. Quanto menor, mais condutor é o material, mais ela tem. Isso, eu li um pouco sobre isso, no que se usa isso, vocês podem pesquisar também, né? Essa cavidade ressonante de campo eletromagnético, é para definição de frequência. Pelo que eu entendi, micro-ondas usam um sisteminho desse para definir exatamente a frequência da micro-onda. Você controla o tamanho dessa caixinha aí lateral, você controla a frequência com que passa por ela. Aonde que está a corrente que ela está
Você vai estar na corrente aqui na interface interna, que é devido ao campo magnético. Então você vê uma corrente muito alta aqui quando você chega na frequência de ressonância. Bom, e aí? Vocês acharam interessante? Muito doido? Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando? Então, Ok aqui, professor. Fala aí. Não tem problema, não. Não, era só para falar que pelo menos aqui tá ok. Ah, tá bom. Espero que esteja para todo mundo também. Legal. Então, isso é só para vocês terem o primeiro contato, como é que você usa, né, as equações de Maxwell no sentido da hora que você tem campo variando no tempo. Tem campo magnético variando, ele produz campo elétrico. Campo elétrico variando, produz campo magnético. É uma coisa autossustentável. E depois, logo depois disso, perceberam que a luz era isso. E a luz era um campo elétrico e magnético autossustentável, se propagando no espaço. Aí o pessoal estava querendo entender, nossa, que realidade que a gente vive, que mundo é esse, né? Por que a gente tem esses campos? O que eles querem dizer sobre a nossa existência, a nossa realidade? Então o pessoal estava pensando isso aí, descobriram outras coisas ainda, né? Descobriu o fóton, coisa de quântica, e não conseguiram nem... Então, o físico usa as coisas. O porquê que nós vivemos numa realidade assim, não sei. Não sei nem onde procurar fontes sobre isso, a não ser filosóficas. Né? Mas, bom, isso não importa no curso de física. Bom, aqui o valor do C lá é esse aqui, né? Tem unidade de velocidade, você pega o I0 e o E0, você substitui ali, você vê que esse C é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Aqui, né, em física 3 a gente não vai falar muito disso, não. A gente vai falar mais em física 4. Então, isso é só uma aplicação. Vamos ao que interessa. O que a gente quer fazer? A gente quer se livrar agora das integrais. Por quê? É porque todo problema que eu for abordar com as equações que a gente precisa definir um contorno, uma superfície, um volume. Tá? Mas com a propriedade dos campos, que não depende disso, como é que eu expresso elas? Então, para mim expressar elas, a gente vai usar dois teoremas. O primeiro é o teorema de Gauss, que é simplesmente o seguinte. Eu tenho uma integral fechada de superfície. A hora que eu for diminuindo essa superfície, né, fazer ela pequenininha, no que eu vou chegar? A hora que eu transformar essa superfície fechada num ponto do espaço, que relação eu tenho? Então vai ser o caso, a hora que eu for numa superfície fechada, eu for diminuindo ela, né? Aí eu vou chegar, por exemplo, no sistema XYZ, eu vou chegar num elemento de volume e o meu dA aqui vai ser as áreas, as faces do meu elemento de volume. É nisso que eu vou chegar. Então, é isso, no limite do V, do volume contido pela superfície dessa integral, for um dV. Aí eu vou ter exatamente isso, é dx, dy, dz, meu volume. O que eu chego, que expressão que eu tenho para essa integral de superfície, numa superfície fechada. Então aqui, eu vou fazer só para um termo, que tem x, y, z. Eu vou fazer só para uma direção, vou pegar a direção y para fazer. E aí, só disso a gente já entende o que vai acontecer para as outras direções, porque elas são análogas, por simetria do problema. Então, o que eu vou pegar? Um f, que é um campo vetorial qualquer. Eu tenho um f de x, y, z. Se eu faço escalar com uma das direções aqui, né, eu vou pegar esse termo aqui, né, o valor de f nessa face aqui, a projeção do campo nessa direção e nessa. Então vai ficar o f de x, y, z vezes a normal à face, que é o menos y, que
estaria para cá. Vezes a área, que é o dx dz. Ó, aqui eu tenho x para cá e z para cá. Então, dx dz é essa área. E essa é a normal para fora do volume. E o valor da função x, y, z, eu estou pegando nessa face aqui. Agora, na face oposta, como é um elemento diferencial, eu só estou deslocando no y. Então, vai ser o valor do campo vetorial em x, em y mais dy e z. Produto escalar com essa normal aqui, que agora é o y. E a área é a mesma, dx dz. Então, fica assim, ó. Aí eu ponho em evidência o dx dz, né? Eu vou ficar. Aqui eu esqueci de pôr o fy. Deixa eu pôr aqui só para vocês forem ver a aula, vocês tenham notado. Aqui tem um y. Aqui também. Porque aqui eu fiz o f, o vetor escalar o y. Então só sobra a direção y, os dois termos. Então é isso, fico com esse termo, menos esse aqui, na direção y, dx dz. Aí eu posso multiplicar por dy e dividir por dy. Então, esse termo aqui, ó, dividido pelo dy, vocês reconhecem que isso é a derivada parcial da função da componente y em relação a dy? E aqui ficou dv. Então, eu fazendo essa aqui só para a direção y, o que eu vou obter? A derivada parcial da componente fy do campo vetorial, derivada parcial em relação ao y, vezes o dv. Aí, se eu faço a soma dos outros dois lados, o que eu vou ter? Derivada parcial da componente x em relação a x, mais derivada parcial da componente y em relação a y, derivada parcial da componente z em relação a z, vezes o dv. Esse daqui, ó, é um operador diferencial, que é chamado da ação do divergente. O que é o divergente do campo? O nabla, ou del, né? Isso aqui é esse operador. Derivada em relação parcial em relação a x na componente x, né, que tem o x chapéu aqui, a derivada parcial em y no y chapéu, mais a derivada parcial no z vezes o z chapéu. Produto escalar da função. Então, esse produto, o versor chapéu deles aqui, né, vai produzir as componentes x, y, z, que é o que aparece aqui. Então, essa é exatamente a ação do operador diferencial nabla nessa operação de divergente. Esse aqui é o divergente da função dentro do volume. Agora, o que eu posso fazer? Agora, eu quero ir para uma área maior. Não quero sair. Agora eu já sei que dentro de um elemento de volume, essa integral de área nessa superfície fechada vai dar o divergente da função naquele ponto vezes o dv. E se eu quero ir para uma área grande? Bom, eu posso pegar uma superfície grande. Então, aqui eu fiz um desenho plano, mas imagina que é uma superfície. E dividir ela nesses cubinhos. Só que cada vez que eu tenho uma face encostada para outra, ela se cancela. Porque essa componente aqui vai ter normal para cá. E a hora que eu pego esse outro elemento de volume aqui, ele vai ter componente para cá, no mesmo campo. Então, esse termo vai sumir. Então, eu posso construir qualquer superfície, né, e dividir ela nesses elementos diferenciais de volumes ali dentro.
E a resposta vai ser que a integral de uma superfície grande vai ser a soma do divergente em cada um desses daqui, vezes o volume. Então, eu consigo, com isso, achei uma relação. Eu tiro de uma integral de superfície e vou para uma integral de volume. Aí eu consegui fazer o quê? Uma integral numa superfície fechada, o fluxo, nós vamos falar assim, o fluxo da função f através de uma superfície fechada vai ser igual ao divergente dessa função dentro do volume. A integral dele dentro do volume. Então, esse é o teorema de Gauss. Eu saí de um cálculo de fluxo que eu tinha para uma integral de volume. Então, eu saí de uma superfície fechada para uma integral de volume. Claro, confuso. Vocês já viram operador diferencial, divergente, gradiente? Gradiente a gente já falou. Divergente, a gente vai ver o rotacional agora. Vocês viram isso já? Ah, beleza. Então, ó, tá, beleza. Então, eu estou só chovendo no molhado. Esse x aqui é que cancela a contribuição desse lado com esse lado. Nesse volume aqui eu tenho essa contribuição e nesse eu tenho essa. Vai sumir, ficaria só a integral de superfície nessa área, seria igual ao divergente nesse quadradinho vezes o volume daqui, mais o divergente daqui vezes o volume daqui. Então é isso, eu estou somando as contribuições. Legal. Agora, é o teorema de Stokes. Então eu tinha para fluxo através de uma superfície, agora eu vou ter integral de linha num contorno fechado. E eu faço exatamente a mesma coisa. Eu quero diminuir essa integral de contorno até chegar numa coisinha elementar. Então eu pego um quadradinho, que é dx dy. Todo contorno define uma área, né? Então eu pego uma área elementar dx dy. Tá no limite. E a minha superfície dividida pelo meu contorno é um elemento de área. Como é que vai ficar isso daí? Então, eu vou fazer a integral de linha. Então, aqui nesse pontinho, a função, estou chamando que aqui é f de xy, e eu vou fazer nessa integral. Então, quanto que vai valer? Vai ser o f de xy vezes o dx. Essa é a integral de linha. Agora, aqui eu já estou em f de x mais dx. Vezes essa integral de linha, mas agora eu estou na direção y. Então, aqui era dx na direção x, e aqui é dy na direção dy, que é esse segundo termo aqui. Mais, eu vou fazer para cá. Agora o 3. Aqui, ó, eu desloquei a função em y agora. Aqui é xy, aqui eu dei um passo em dy. Então, ficou f de x, y mais dy. Vezes esse daqui, que é uma integral de menos na direção dx menos dx, que é esse termo que está aqui. Ó. E agora aqui, ó, é simplesmente o fxy vezes a integral nesse sentido, que dá um outro menos. Então aqui, no slide anterior eu não tinha posto que o f escalar o y, o chapéu é fy, o f vetor escalar o x, chapéu é fx, mas vocês sacaram. E aí, eu vou pegar tudo que é dx e pôr aqui. Então, fica o f de x mais dx menos toda a mesma componente. Então, aqui é y, aqui é y. Eu vou pegar essas duas componentes. Vai ficar a componente y em x mais dx menos a componente y em xy. Isso era em y. Mas aí eu posso multiplicar por dx e dividir por dx. Aí surgiu o quê? Isso aqui é a derivada parcial da componente y em relação a x.
menos, aí eu faço a mesma coisa com a componente x, multiplico e divido por dy, e vocês veem que forma o quê? A derivada parcial da componente x em relação a y. Então, ó, essa soma aqui nesse quadradinho vai ficar isso daqui, ó. dy dx menos derivada de x em relação a y, componente x em relação a y, vezes dx dy. Esse termo aqui, ó, vezes essa área que está aqui, é exatamente um termo que vem do rotacional vezes o elemento de área. Tá? Então, a gente pega o operador diferencial rotacional, que seria o nabla, de novo, né? Que é esse daqui, produto vetorial com f. Vai dar esse termo que está aqui embaixo. Aí aqui x, y, z. Então aqui o dx dy é a área dx dy, e a normal dela qual que é? É o z chapéu. Então se eu pego o rotacional vezes o z chapéu, vai sobrar esse termo que está aqui. Vai ficar esse g chapéu, produto escalar com esse. Vai sobrar isso que é exatamente isso. Então, a integral numa superfície, desculpa, num contorno fechado, esse contorninho aqui, ele é igual ao rotacional da função vezes o elemento de área. O elemento de área é o vetorial, tem a normal a área. Então, aí, se vocês lembrarem do desenho que eu pus na slide anterior, onde eu vou juntando vários pedacinhos até formar uma superfície, aqui se eu for juntando esses pedacinhos, eu vou ter que, de um lado, ele sobe, do pedacinho adjacente ele vai descer, que vai cancelar. Então, eu consigo definir qualquer superfície e lá dentro, e a soma das contribuições disso daí vai ser o fluxo do rotacional através da superfície. Então, qualquer contorno que eu defina tem uma função f, a integral de linha desse campo vetorial num contorno fechado C. E vai ser igual ao fluxo do rotacional através da superfície, definida pelo contorno. Vocês conseguem ver que vai dar isso? Se vocês não tiverem muito claro, é só você pensar um pouquinho que você percebe. Você imagina um outro quadradinho desse do lado, você vai ver que você vai ter um contorno maior, mas a resposta vai ser a soma do fluxo do rotacional nesse quadradinho e no outro. Tá lá. Então, com isso, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu dois teoremas que permitem correlacionar integral fechada em superfície ou integral fechada no contorno com uma integral, num caso, é dentro de um volume e no outro é um fluxo através de uma área. Que vantagem que isso tem? Aí que tá, eu não sei quanto vocês viram isso em cálculo, se teve algum exemplo ou não, mas em eletromagnetismo isso é importante, porque vai fazer a gente brincar entre forma integral e forma pontual das equações de Maxwell, ou forma diferencial. Como que isso fica? Ó, vamos lá. Teorema de Gauss, vou chamar de TG, e teorema de Stokes, que é TS. Só para simplificar. Não vou adotar para sempre. O que é o teorema de Gauss? O fluxo numa superfície fechada de F é igual à integral de volume do divergente desse campo vetorial. Integral de volume no volume limitado por S. Seria isso aqui. Então, tem um fluxo de F através dessa superfície. Esse fluxo vai ser igual à integral do divergente da função lá dentro do volume. O que isso quer dizer? Bom, se eu tenho uma relação que me dá fluxo
uma coisa fechada igual a uma função escalar integrada no volume, eu vou ter que o divergente do F é igual a essa função escalar lá dentro. Então, eu consegui sair de uma relação que eu precisava definir uma superfície fechada para uma relação que vale ponto a ponto. Não tenho que definir nada, não preciso de forma nenhuma para definir aqui. Então, é isso que eu peguei uma relação que eu precisava de integrais, agora eu expressei a propriedade física disso numa coisa que eu não preciso definir mais nada, ela vale ponto a ponto. Tá. E o teorema de Gauss é a mesma coisa. Eu tenho uma integral num caminho fechado, de um campo vetorial, e ele vai ser igual ao fluxo do rotacional desse campo através de uma superfície que tem esse contorno C, esse caminho C. Ó, através de uma superfície. Qualquer superfície definida por esse contorno vai dar o mesmo valor. Então, eu representei desse jeito, né? Tem um contorno C aqui, ele define essa superfície. A integral de linha da função f aqui dentro é igual ao fluxo do rotacional da função através dessa superfície. Para que serve isso? Tá, eu vou explicar como é que eu eliminei as integrais. Vamos falar nesse caso. Vamos supor que eu tenho um campo vetorial e a integral num caminho fechado vai ser igual ao fluxo de uma coisa através da superfície, de um K, de um vetor K através da superfície. Então, se eu sei esse K aqui, ou mesmo se eu não souber esse K, o que eu posso dizer? Que esse K é igual ao rotacional de F. Então, antes, aqui em cima, eu precisaria definir um contorno e aí calcular esse K através desse contorno, de uma superfície definida por esse contorno. Agora eu não preciso mais disso. Agora eu tenho uma relação direta entre o K e F, que é o rotacional do F, é o K. Então, eu joguei fora a integral. E a mesma coisa aqui. Aqui eu precisava definir uma superfície, e aí esse F, a integral de volume desse F era igual a isso. Com esse teorema de Gauss, eu não preciso mais fazer o cálculo dentro do volume ou o fluxo através da superfície. Ele me dá uma propriedade muito mais intrínseca, que é que o divergente do F1, né, do campo vetorial, é o F1 lá dentro. E joguei fora a integral. Se está um pouco abstrato isso, é porque eu não defini quem é quem. Vamos olhar nos campos, nas equações de Maxwell. E aí vocês vão entender o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Então agora a gente vai pegar as equações de Maxwell, usar esses dois teoremas e passar para a forma diferencial. E aí a gente entra num outro problema. É como usar essas formas diferenciais. Porque até agora vocês vão aprender a usar na forma integral. Que propriedade ela me adiciona? Que vantagem o Mané leva nessa conta aí, em fazer isso? A primeira vantagem que tem é que, se você faz engenharia, você precisa da forma integral, porque você tem que calcular o tamanho das coisas, a superfície, o volume e tal. Mas se você é teórico e quer entender a natureza, você precisa da forma diferencial. Tá? Deve ter outras explicações. Eu estou generalizando o que está passando na minha cabeça agora. Ó, lei de Gauss elétrica. O fluxo elétrico numa superfície fechada não é a carga interna vezes o epsilon zero? Quem que é a carga interna? Não é a densidade de carga integrada no volume? Lembra que a gente fazia isso?
tem uma distribuição de carga. Qual que vai ser o fluxo do campo elétrico na superfície? Eu tenho que saber quanta carga eu tenho lá dentro. E se aquela minha região do espaço, eu descrevo a carga através de uma densidade de carga, que seria coulombs por metro cúbico, eu teria que fazer essa conta. E a gente fez isso em alguns casos. A da esfera, por exemplo, calcular o campo de uma esfera, a gente usou isso aqui. Aí, se eu pego o teorema de Gauss, o que ele vai me dizer? Olha, isso aqui é uma integral de volume. E isso aqui é o fluxo de uma superfície fechada que delimita o volume. Então, o divergente do E é igual a isso aqui. O divergente do E é a densidade de carga dividido pela permissividade de elétrica. Ou, se eu estou falando em termos do D, né, eu passo esse E para lá, aí eu vou ter o divergente do D é a densidade de carga. Só que agora tem uma diferença. Aqui é a densidade de carga total, que pode ter carga de polarização. Aqui é a densidade de carga líquida. Na hora que eu faço essa conta. Tá? Então, essa é a primeira vantagem. Eu cheguei numa coisa muito importante. Aí você pode pensar assim, espera aí, não estou entendendo essa coisa. Você falou que isso é pontual, local, né? Tá. Bom, se eu tenho campo elétrico num ponto do espaço, quer dizer, as cargas distribuídas num pequeno volume, aí tá certo, você faz o divergente do E naquela região, vai dar a carga que está ali. Mas e o campo elétrico que está longe, onde não tem carga? Eu vou tomar o divergente dele e lá não tem densidade nenhuma. Então o divergente do E vai ser zero. Como é que eu vou descobrir a carga? Isso é uma boa pergunta. A gente vai ver mais casos assim, a gente vai ter que praticar um pouquinho mais lá para frente para vocês entenderem isso daí. Agora, se a gente for para a lei de Gauss magnética, ela é zero. Então, significa que o divergente do B é zero. Não, sem tirar e nem pôr. O que isso quer dizer? Todas as linhas do campo magnético são contínuas. Eu não tenho um ponto do espaço em que aparece linha de campo magnético. Então, é por isso que a hora que eu pego dois núcleos magnéticos, enrolo uma bobina passando pelos dois, que eles têm uma interface comum, perpendicular ao campo magnético, eu nunca vou alterar o campo. O campo vai ser o mesmo nos dois lados. Porque na interface, eu nunca vou ter um campo de um lado que é diferente do outro. Porque se eu tivesse linhas surgindo naquele campo, variando naquela região ali, naquela interface, variando B, eu estaria variando o número de linhas. E aí o divergente não seria zero. Tá? Porque o divergente ser zero significa que não vai aparecer nada do que já tem. Era até uma questão da prova ter sacado isso aí. Que a componente normal do campo B se mantém. Né? Só que agora a gente está escrevendo de outra forma. A lei de Faraday. Está vendo? É a integral num contorno fechado. É o campo elétrico induzido. É igual a menos o fluxo do campo magnético no tempo. Aí o fluxo do campo magnético é esse B aqui. Agora, se eu pego uma área fixa, eu estou pegando um contorno fixo, então, logicamente, ele está definindo uma área ali, uma superfície. Essa derivada total ela se aplica somente no B. Fica isso. Aí eu uso o teorema de Stokes, olha. A integral do E num contorno é igual ao fluxo do rotacional através da área. Então, eu vou ter que o rotacional do E é menos o dB dt. Então, uma relação direta. Novamente. Eu não preciso mais definir integral. Eu tenho uma propriedade intrínseca dos campos. O que ela diz aqui? A variação temporal do campo magnético produz um campo elétrico. Sempre vai produzir um campo elétrico? Sempre. Aqui está falando que tem. Sempre. Esse rotacional não vai ser mais zero.
Lembra que no campo produzido por cargas, o rotacional é zero do E. Acho que eu comentei isso, mas eu vou mostrar mais para frente. E aqui não. Ele nunca vai ser zero. Ou seja, eu vou ter um E com propriedade de rotacional. A lei de Ampère-Maxwell agora. Então, o B é integral num contorno fechado. É igual a μ vezes a corrente que atravessa lá, mais o termo do Maxwell aqui, né? O μ epsilon, da derivada do fluxo elétrico no tempo. Aí a corrente é o fluxo da densidade de corrente, que é ampere por metro quadrado, nessa área aqui. E aqui é a derivada do fluxo elétrico. Então, eu posso escrever a derivada no tempo, eu passo para cá e ponho a área em evidência, eu vou ficar o J, a densidade de corrente, mais o epsilon do dE dt, ou D. Escalar isso aqui. Então, o que eu tenho? Pelo teorema de Stokes, que o rotacional do B é isso aqui. Ó. O rotacional do B é μJ mais μ epsilon do dE dt. Ou, se eu quero eliminar a magnetização desse termo aqui, e o epsilon, eu posso escrever rotacional do campo de indução é igual a densidade de corrente mais a derivada do D no tempo. E aí a gente tem as 4 equações de Maxwell. Quer dizer, na verdade, vocês sabem que não é de Maxwell. Né? Fala assim porque ele que juntou todas elas nessa forma que estava aí. Mas é a equação do Gauss, o do Faraday e o de Ampère, todas escritas numa forma diferencial. E uma das consequências dessas formas diferenciais é que permite você tirar muita conclusão da propriedade do campo. O fato de ter o divergente nulo, ou ter o divergente que varia alguma coisa, o rotacional do jeito ou do outro, diz muito a respeito desses campos. E para a gente começar a explorar isso daí, né, precisa fazer um pouquinho de exercício para entender um pouquinho e também fazer as perguntas certas. Porque eu lembro que quando eu estava fazendo o curso, eu vi isso pela primeira vez, você entende isso. Você vê, você fala assim, eu sei o que isso quer dizer. Faz sentido. Só que na hora de usar, aparecem 1001 dúvidas como é que se usa isso. E essa é a parte difícil de Física 3. E se você não vê isso agora, você vai ver só na pós-graduação. E olhe lá ainda. Mas tem algumas coisas que eu acho que são pertinentes que vale a pena falar. Vai abrindo um pouco a cabeça de vocês para vocês perceberem a importância dessas ferramentas. Então, aí. Então, aqui eu só fiz um resumo do que é os operadores diferenciais. Eu sei que agora vocês me falaram que vocês já viram, mas quando eu preparei não tinha certeza se todo mundo já tinha visto. Não sei como é que estava o andamento do curso de vocês. Em todo caso, aqui tem o Nablodel, que é esse operador aqui, derivadas parciais conversores. Né? Esse versor significa que ele vai atuar na função para definir o que vai ser derivado parcialmente. E a gente pode representar em componente x, y, z. Então, um campo escalar, f de x, y, z. Eu posso fazer o gradiente. Isso aqui a gente fez para o campo vetorial, é o potencial elétrico, por exemplo. Então, eu faço a derivada do f em relação a x, o resultado vai estar na direção x, que é isso que o x aqui significa. Se eu faço em relação a y, ele vai estar na direção y, em relação a z, ele vai estar na direção z. Então, vai ficar minhas 3 componentes, né? Virou um campo vetorial agora, que essas derivadas têm componentes na direção x, y e z. Um exemplo que a gente vê é do potencial elétrico. O
campo elétrico era menos o gradiente de V. Aí tem o divergente ele faz o produto escalar com a função, né? Então, campo vetorial ele tem componente x na direção x, y na direção y e z na direção z. A hora que eu aplico como divergente, o x chapéu vai multiplicar escalarmente aqui, só vai sobrar componente x. E assim, componente y e componente z. Então, sempre vai ficar a derivada da componente x em relação a x, componente y em relação a y, componente z em relação a z. E isso vai gerar o quê? Um campo escalar. Então, o gradiente produz um campo vetorial, o divergente produz um campo escalar ou uma função escalar. E aí tem o rotacional, né? Que é o cálculo do determinante, colocado nessa ordem. Ele vai dar essa função. E o jeito simples de lembrar, não sei, cada um tem um truquezinho para lembrar a ordem disso. Eu sempre lembro assim, ó. Eu coloco o x na frente, a componente x na frente. Aí na ordem cíclica, depois do x vem o y. Então a derivada no y da componente z. E aí depois inverte aqui dentro. Então fica aqui a derivada da componente z em relação a y, aqui a derivada da componente y em relação a z. Agora no y eu faço a mesma coisa. Y na ordem cíclica é o z. Então a derivada no z da componente x. E aqui inverte só na derivada parcial. Você põe o z em cima e o x embaixo. E aqui a z, a ordem cíclica seria o x, né? Derivada parcial em x da componente y. E aqui troca o x por y. Então, é assim o jeito de lembrar do rotacional, como é que ele fica. Bom, uma propriedade importante disso daí, né, que usa essa representação para se ver, eu vou fazer isso em Física 4 no começo, pelo simples motivo que todo mundo começa a fazer o curso, eu não sei o quanto viu isso, e a gente precisa saber dessas informações para trabalhar no curso. E a primeira coisa importante de mostrar é que o rotacional de uma função escalar é zero. E eu vou fazer em coordenadas x, y, z, mas você pode usar qualquer sistema de coordenadas, só que para cada sistema de coordenadas tem uma representação diferente esses operadores. Mas o resultado tanto faz. Você pode calcular em qualquer um deles, essa propriedade é a mesma. A propriedade que ele tem em x, y, z vai ser a mesma que ele vai ter se eu usar coordenada esférica, coordenada cilíndrica, coordenada sei lá o que. Tá? Então, o rotacional do gradiente. O gradiente é uma função escalar, né? Então, o gradiente vai ficar isso daqui. E agora sim, cada uma dessas componentes, a derivada parcial da função escalar f em relação a x, y e z, vão ser as componentes do campo vetorial, que vai ser o fx, fy e fz maiúsculo. E aí, se eu pego a expressão do rotacional do f, eu escrevo assim, e aí eu substituo fx por isso aqui, fy por isso e fz por isso. E aí que tal? Aí vai ficar assim. O fz é a derivada do f em relação a z. Mas aqui era invertido. Então aqui é a derivada do f1y em relação a z. Vai ficar a derivada em relação a z do derivada parcial do f em relação a y. Aí você está vendo que aqui ficou a mesma coisa, se eu posso trocar a ordem, e isso dá zero. Eu não sei se isso é óbvio para todo mundo. Eu pus só um exemplozinho aqui. Embaixo, vou pegar um fxy igual a uma constante, x elevado a, y elevado a b, z elevado a c. Eu derivo em relação a x. Sai o a para frente e fica a menos 1. Aí eu derivo esse resultado em relação a y. Sai o b para frente, fica b menos 1. Aí eu faço no ordem contrária. Derivo em relação a y. Vai sair o b e ficar b menos 1. E agora eu derivo em relação a x. Vai sair o AB, vai ficar na frente, o minúsculo. X elevado a menos 1, y elevado a b menos 1, que é igual a 5. Então, por isso que isso dá zero.
Isso vai acontecer com as componentes X e Y. Então, se você nunca praticou muito essas continhas, dá uma olhada aí, que ela ajuda a você ver como é que isso funciona. Como é que trabalha com esses derivados parciais, que elas são intercambiáveis. Então, isso aqui demonstra, né, o rotacional de um gradiente é zero. Isso é importante? Muito. Isso permite a gente brincar com forças conservativas e com forças não conservativas. Campos, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que o campo elétrico produzido por cargas é um campo conservativo. Por quê? Porque o campo elétrico, produto escalar, o caminho, ou num caminho qualquer, ele só faz trabalho, o resultado disso aqui só pega componente ao longo do DL. E isso vai dar que só vai depender de A e B. Eu posso fazer em qualquer caminho que o campo elétrico produzido por cargas, ele vai dar somente a diferença de potencial entre A e B. Isso vale também para o campo gravitacional, onde a minha força, ela é, ou seja, o campo, né, vetorial F, é o gradiente de uma função. Isso vale para a força gravitacional, vale para a força entre cargas elétricas, são sempre forças centrais. Então, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial, a gente demonstrou isso aqui na aula 6, slide 15. Bom, se esse campo elétrico produzido por cargas é um gradiente de uma função potencial escalar, o rotacional dele é nulo. Então, qualquer campo elétrico que vem de uma distribuição de cargas, o rotacional dele dá zero. Então, uma questão muito simples que costuma cair é, olha, dado que essa função representa um campo elétrico, ele pode ser um campo elétrico produzido por cargas ou não? Eu tomo o rotacional dele. Se o rotacional dele for zero, sim, ele pode ser produzido por cargas. Se ele não for zero, ele é produzido por outra coisa. Que outra coisa que ele tem? Lei de Faraday na forma diferencial. Oscilação do campo magnético no tempo. Tá vendo? Essa é uma expressão. Só que, se o rotacional de um campo não é zero, ele não é um campo conservativo. Porque não é um gradiente. Para ser ele conservativo, ele precisa ser o gradiente de uma função. Então, a lei de Faraday sempre vai produzir campo elétrico, não conservativo. Eu falei numa aula para vocês a respeito do que é não ser conservativo, né? Pensa nesse exemplo aqui, só para ficar um exemplo de caminho. Aqui eu posso pegar qualquer caminho. Se o campo nessa região for produzido por cargas estacionárias, né? Porque dependendo do tempo também é produzido por carga, né? Por carga se movendo. O movimento da carga produz o campo magnético e o campo magnético vai variar no tempo. Então eu tenho carga parada, eu tenho um campo elétrico, que é conservativo, e tem o gradiente, que o rotacional dele é zero. O campo induzido, campo elétrico induzido, da lei de Faraday, ele não é conservativo. Bom, tá bom. Talvez não dê para generar nesse ponto. Mas o fato é que o campo elétrico produzido por cargas, que é um campo conservativo, o rotacional dele é zero. Então, o que eu falei aqui está certo. Tem várias regrinhas de cálculo que, sincero para vocês, nem sempre eu lembro tudo do pé à cabeça. Obrigado por ter me lembrado. Então, vamos, em vez de generalizar, vamos nos ater ao que eu estou falando.
É isso, eu descrevo, eu tenho um campo, se ele for produzido por cargas paradas, né, estacionárias, o rotacional do E é zero, porque ele vem de um gradiente. Se eu pego agora a lei de Faraday, o campo elétrico produzido por essa lei, ele tem o rotacional não nulo, que é um campo não conservativo. Como que a gente pode ver se esse fato dele não ser conservativo? Significa que ele vai depender do caminho. Que tá aqui. Então, aí eu pus vários caminhos aqui, né? Vamos pegar um núcleo magnético perpendicular à página, é onde tem um fluxo variando no tempo. E ele está contido nessa região aqui, o campo magnético. E ele vai produzir um campo elétrico em volta. Então, a força eletromotriz induzida, né, é a integral do campo induzido no tempo, e isso depende simplesmente dessa área aqui. E aí eu vou dividir em duas partes o caminho. Ó, isso aqui é para a gente discutir, tá? Não estou dizendo que é assim. Estou só propondo a gente pensar desse jeito e ver que conclusão que a gente chega. Então, eu vou pegar uma parte do caminho e deixar fixo. E vai ser de B para A, esse caminho aqui está preto, aqui está fixo. E de A até B eu vou fazer vários caminhos. O que eu sei é que, então, ó, minha força eletromotriz, ela é num caminho fechado. Então, isso aí vai ser a diferença, a força eletromotriz de A para B, mais de B para A. É que vai dar o resultado dessa integral. Se eu for de A para B, né, o que eu sei é que a soma vai dar zero, porque eu não tenho fluxo magnético. Então, isso aqui não é um fio. Imagina primeiro que é só um campo elétrico que eu tenho. Então, eu faço a integral no campo vindo para cá. O que eu sei é que a hora que eu fizer ele voltando para cá, isso vai dar zero. Não sei quanto é cada um. Teria que fazer a conta. Mas se eu passo para o lado de cá, agora eu tenho fluxo aqui dentro. Ele vai dar um valor. Então, para cada um desses daqui, ele tem que ser diferente. Mesmo eu mantendo uma parte. Então, você vai falar assim, espera aí. Se eu estou mantendo uma parte, eu só tenho o campo elétrico, que o campo elétrico não mudou. Então, essa parte vai ser constante. E como que ele pode ser diferente eu pegando esse caminho aqui? Entendeu? É uma pergunta para pensar. Eu vejo a resposta disso na hora que eu imagino um fio. Se você imagina que isso aqui é um fio, um condutor, eu estou mudando o comprimento do fio, eu estou mudando a resistência dele. Embora a força eletromotriz seja a mesma em todos eles, a resistência vai ser diferente e a resistência em cada trecho vai ser diferente. E automaticamente vai mudar a diferença de potencial entre A e B, pelo que aconteceu aqui. Então, essa que é a diferença de um campo elétrico não conservativo. Dependendo do caminho, eu posso estar alterando a diferença de potencial entre dois pontos. Dúvidas? Ficou claro? Bom, a lei de Ampère-Maxwell, ela fica nisso aqui. Eu só tenho B, é isso, não existe outra fonte de B. Ou é corrente, ou é flutuação temporal do campo elétrico. Essas são as únicas fontes do campo B. Então, qualquer campo B sempre tem um rotacional diferente de zero. Sempre. O que isso significa? Que eu não vou encontrar uma função escalar tal que o B seja igual ao gradiente de F. Ou seja, não existe um potencial magnético escalar. Eu não posso criar uma função potencial magnético que seja escalar para descrever o campo B. Fez sentido para vocês isso?
Então é isso. Agora vamos ver mais uma consequência da forma diferencial. E essa aqui é importante. Uma propriedade do operador diferencial que é o divergente do rotacional. Então, o que a gente quer demonstrar? Que o divergente do rotacional é nulo. Ele é facinho de mostrar, né? Você pega o divergente de uma função g. Vai ser o nabla aqui, produto escalar. Bom, o Lucas e o Marcos estão discutindo aí. Eu vou continuar aqui na aula. Aqui, ó. Ô, Lucas e Marcos, vocês querem explicar para todo mundo o que vocês estão conversando? Por que ser no R3 implica que é conservativo e não somente no R2? Bom, obrigado de qualquer jeito pelo comentário. Tá, obrigado. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Essa do divergente é bem fácil de mostrar. Tá? Eu só pus ele aqui, o divergente do G. Como é que calcula, né? Um G qualquer, vai ficar isso daqui, né? Virar uma função escalar. Agora vamos falar que o G é as componentes de um rotacional. Então o Gx é esse termo do rotacional aqui. O Gy é esse termo. E o Gz é esse termo aqui. E aí eu faço o divergente desse rotacional. Aí vai ficar derivado em relação a x disso, derivado em relação a y disso e derivado em relação a y disso. Aí você vê que eles aparecem em parzinhos. Olha, aqui vai ficar a derivada da componente z da função f em relação a y e depois derivada em relação a x. E aqui eu tenho a derivada dessa componente em relação a x e depois em y. E como essas derivadas parciais, eu posso trocar a ordem delas, porque uma atua numa variável independente da função e a outra atua na outra variável independente. Então, se você comparar os termos, você vai ver que todos eles aqui têm, se cancelam. Então, o divergente do rotacional é zero. Primeira consequência dessa propriedade. Eu pego a lei de Gauss magnética. O divergente de B é zero. Isso implica que o quê? Que o B sempre pode ser calculado como rotacional de um campo vetorial. E aí que tem aquele negócio. O campo B não tem um potencial magnético escalar, mas tem um potencial vetor. Isso é uma coisa que a gente vai aprender. Vai aprender, assim, tentar fazer com
eu posso, a partir de uma fonte de campo B, que é a corrente, por exemplo, como calcular o A, o potencial vetor. E aí calcular o B fazendo o rotacional do A. Então, o campo B sempre pode ser escrito como o rotacional de um campo vetorial que a gente padronizou chamar de A, o qual é denominado potencial vetor. Segunda consequência é aquela que eu acho, né, que levou o Maxwell a procurar a corrente de deslocamento. Porque é o seguinte, olha, a lei de Ampère simples, ela era o divergente do rotacional. Não, desculpa. A lei de Ampère era o rotacional do H. Campo de indução, que é só o J. Isso aqui é um campo de indução produzido por uma corrente, uma densidade de corrente. Se eu tomo o divergente disso daí, o divergente do rotacional é zero. Isso quer dizer que o divergente do J é igual a zero. Mas sempre ter o divergente do J igual a zero é fisicamente impossível. Por quê? Porque o único caso que acontece isso é se a corrente estivesse sempre num circuito fechado. As linhas de densidade de corrente, as cargas viajando no espaço, elas estariam sempre contínuas. Eu não teria uma origem de carga e um fim de carga. Né? Eu não teria um capacitor, uma placa carregada, um capacitor soltando carga e para outra placa, parar em outro lugar. A carga teria que estar sempre se movendo continuamente. Isso daqui, esse J. Então, ter o divergente igual a zero é isso, é linhas contínuas. Então, isso só vai existir se eu tiver loop fechado de corrente, que não representa todos os casos da física. Então, isso é uma das razões de o pessoal perceber que a lei de Ampère, do jeito que estava, só campo magnético produzido por corrente, era incompleta. Faltava alguma coisa. E aí que vem o finalmente aqui, né? E, por exemplo, então a gente falou do potencial vetor, vamos fazer uma brincadeira. Eu não demonstrei ainda como calcular potencial vetor, né? Mas vamos pegar um aqui, ó, só para vocês verem como é que usa o cálculo rotacional dele. Vou pegar um potencial vetor no espaço x, y, z, mas ele tem componente nula em x e y, e só tem componente z. E a componente z menos o a, uma constante, logaritmo de r, do módulo da distância à origem. Então, o ax vai ser zero, o AY vai ser zero e o AZ é menos A logaritmo de R. O R é a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. O rotacional do A, ele só vai ficar os termos, se vocês olharem no slide anterior, que tem componente Z. Então, vai ficar a derivada do AZ em relação a Y na direção X, menos a derivada do AZ em relação a X na direção Y. Só vai ficar esses dois termos. Quem que é a derivada do AZ em relação a Y? Bom, o A, Z, ele depende de R. Então, eu derivo em R, regra da cadeia. Né? Primeiro, vai ser a derivada do AZ em relação a R, vezes a derivada do R em relação a Y. Então, isso, a derivada do Z em relação a R, a derivada do LN, né, é 1 sobre R. Então, vai ficar menos A sobre R. E a derivada de R em relação a Y, sai 2y para fora, aí você deriva a raiz, né? Vai sair o meio e fica a raiz embaixo. E 1 meio menos 1 vai ficar menos meio, então a raiz vai para baixo, o R embaixo. Então, ó, essa derivada do AZ em relação a Y vai ser menos A vezes o Y do R quadrado. E se eu faço em relação a X, são análogos, vai dar a mesma resposta, só que com X na frente. Então, o rotacional do A dá isso daqui. Então, vai ficar ó, o menos o Y na direção X e o menos Z na direção Y.
Se lembrarem o que isso quer dizer, né? A gente já viu isso. Se você escreveu x como r cosseno φ e y r seno φ, esse termo entre parênteses aqui, ele vai ser r de menos seno φ na direção x, mais cosseno φ na direção y, que é o φ-chapéu. Então, o rotacional desse A, ele é, na verdade, A sobre R, um Azinho minúsculo, R, na direção do φ-chapéu. Se esse A eu substituo por μ0 e I corrente sobre 2π, esse A, o A vetor aqui, o potencial vetor, é o potencial vetor de um fio, que dá o campo magnético do fio. Entendeu? Então, a hora que a gente vai ver como calcula potencial vetor, a gente aplica nesse caso. Não sei se eu vou fazer isso, é meio óbvio, mas vamos ver. Como é que vocês vão estar me acompanhando. Então, esse aí é só um exemplo de que se eu tiver na direção Z, que é um logaritmo de R, eu vou obter um campo magnético radial. Ou seja, radial não, é um rotacional em torno do φ. Ele cai com R e está sempre perpendicular à posição, à distância do fio até a posição que você está observando. Legal, não? Agora, o que implica? Por que a lei de Ampère-Maxwell resolveu o problema do divergente de J igual a zero? Ó, essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell, sem as permeabilidades magnéticas, que eu dividi tudo pela permeabilidade. O divergente desse rotacional agora vai ser o divergente do J mais o divergente do D derivado no tempo. Mas quem que é o divergente do D? O divergente no D não é densidade de carga? Tem a densidade de carga. Isso é igual a zero, ou seja, o divergente do J é igual à variação da densidade de carga no tempo, menos. Isso é chamada equação de continuidade da carga. Por quê? Se eu tenho um volume, eu tenho carga lá dentro, eu vou ter corrente saindo daqui, significa que eu vou ter J, e o divergente dele não vai ser zero, ele vai ser o quanto essa densidade de carga variou no tempo, porque é o que está fazendo a carga, se eu faço a integral, né, cruzar a superfície. Tá aí. Então, ó, aí fechou a física. E a falta desse termo é que fez o Maxwell fazer aquela corrente de deslocamento. O que é interessante a gente pensar? Eu quero que vocês pensem no seguinte. E eu vou ver se até quarta eu bolo um jeito de mostrar isso. Por exemplo, olha, eu tenho o campo B, produzido por um fio. Então, eu diria que eu vou pegar, eu quero calcular isso aí. Eu pego o rotacional do J, né? E essa minha densidade vai ser a densidade de corrente que está no fio, que está lá. Só que por essa expressão, que ela é pontual, né? Esquece essa variação temporal, põe uma densidade de corrente constante aqui. Esse J só existe no fio. Aí você fala, o rotacional do H nesse ponto não é zero. Mas se eu estou longe do fio, eu não tenho densidade de corrente. Aí o rotacional vai ser zero. O que essa dele ser pontual realmente significa? Então, uma coisa interessante que vocês podem fazer é fazer o rotacional desse B que está aqui, que é o B de um fio. Esse fio está localizado na origem. Se você calcular o rotacional disso aqui, o que você vai obter? É o rotacional de 1 sobre R, do φ-chapéu. Então, você teria que pôr as componentes, usar essa forma aqui, componente x, y, z, né, do B, e fazer o rotacional disso daqui. É uma prática interessante para ver que resposta vai dar. Aonde que ele vai mostrar que a corrente está na origem? Quanto que vai sair aquilo ali? Ou vai dizer que tem que ter
uma densidade de corrente em todo o espaço. Bom, vocês entenderam a pergunta? A pergunta vem do fato que eu falei, que a gente fala assim, que as formas diferenciais dos campos são relacionados ponto a ponto. Só que a fonte de um dos campos, ela não está distribuída em todo o espaço. Ela é localizada numa região do espaço e produz um campo em todo lugar. Por exemplo, no caso, eu posso pegar o divergente do E ser igual à densidade de corrente dividido pela permissividade do meio. Ou por epsilon zero. Essa está localizada num ponto do espaço. Então, qualquer ponto que eu pegar o divergente, o que vai dar? Entendeu? Sendo que não existe carga em todo lugar. Como que aquela relação do divergente vale para todo o espaço se eu não tenho carga em todo o espaço? Então, é isso que é interessante pensar. Aplica o divergente no campo de uma carga. O que vai dar? Vai ser o divergente numa função de 1 sobre r quadrado, com um vetorzinho radial. É isso. Isso é só para vocês irem pensando, porque é importante entender isso, para vocês entenderem como que se usa essas funções, essas relações diferenciais do campo eletromagnético. Como que eu faço para ver a física que está por trás dela? Bom, pessoal, o que eu tinha a falar para vocês hoje era isso. Vocês estão mais ou menos acostumados com essas coisas que eu estou falando, já viram um pouco dessas operações matemáticas, está tudo completamente estranho, estou falando grego. Como é que tá? Vocês precisam me dar um feedback para ver como é que eu vou fazer a abordagem dos temas. Não, ó, não sei se foi o Maxwell que deduziu na forma diferencial. Eu sei que ele pôs a corrente de deslocamento. Tá? E eu imagino que tenha percebido a necessidade da corrente de deslocamento porque já existia a forma diferencial. E a hora que você toma o divergente do rotacional da lei de Ampère, você vê que o divergente do J lá está dizendo que é sempre zero, e não pode ser. Então, talvez seja isso que motivou ele a procurar. E a hora que ele pôs, ele completou as equações. Aí ficou um conjunto completo. Então, por isso que o pessoal fala equações de Maxwell. Porque foi o último o que pôs a pecinha que faltava do conjunto. Mas eu acho errado. Eu acho mais correto falar equações do eletromagnetismo. Bom, é isso, pessoal. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, tem alguns exercíciozinhos sobre potencial vetor na lista. Tentem fazer. A Rafaela está perguntando o potencial vetor de um solenoide. Vamos ver quem descobre. Hoje em dia é muito fácil. Você pesquisa na internet que você acha como fazer essas coisas aí. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês, pela participação. E até quarta-feira. Espero ter a prova corrigida para vocês. Até quarta, professor. Até mais. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Lucas, o que você perdeu aí do potencial vetor, cara?
Ninguém falou nada da data da prova. Eu mandei um e-mail para todo mundo. Se vocês quiserem discutir para mudar, para a gente discutir logo. Deixar na véspera vocês pedirem para mudar. O potencial vetor, como ele é uma derivada, na verdade, né, é sempre uma derivada, ele não pode ter vários que representam o mesmo campo. Por exemplo, nesse aqui. Se eu tivesse colocado uma constante aqui, ou uma constante nesses termos, essa constante ia sumir e dar o mesmo campo B. Entendeu, Lucas? Então, não há definição unívoca dele. Então, se criou uma convenção, a gente vai falar dela, né? De qual usar. Convenção a gente vai usar, e todo mundo usa essa e calcula o campo B, mas poderia ter usado outro. É a mesma coisa o gradiente de um potencial. Você sempre pode pôr uma constante lá, que a hora que você derivar vai sumir. Bom, depende da função. Tem que falar da convenção que usaram. Eles chamam de calibragem dos campos. Tem uma convençãozinha, eu vou falar nela numa aula ainda. Não sei se na próxima, na outra semana, mas eu vou falar. Bom, pessoal, um abraço para vocês, boa noite. Até mais.